Bom, exercício 13.7. Esse exercício, ele envolve uma figura, um gráfico, certo? Então, nós vamos fazer vários exercícios assim. 13.7. Uma bola de 2,40 quilos está presa a uma mola desconhecida e oscila com ela. Então, de cara, a gente sabe que eu não tenho aqui o meu valor do cada mola, certo? A figura 13.7 mostra um gráfico da posição X da mola em função do tempo. Então, nós temos que perceber claramente que tem a posição em função do tempo. É uma função periódica, que pode ser um seno ou cosseno, tá? Então, de cara, ele vai e pergunta: qual é o período da oscilação? Se eu tenho a posição em função do tempo, então daqui eu posso tirar o período diretamente. Então, o período pode ser do zero até o zero novamente, certo? Ou do máximo até o máximo, ou deste ponto a este ponto zero aqui. Então tudo é período, certo? E daqui a gente vê que ele aqui é 0,50, aqui é 0,40 até 1,2. Então, o meu período aqui é 0,80 segundos. Beleza? Então, tá tranquilo, pelo gráfico nós obtemos o valor do período. B, sua frequência. Bom, se eu tenho período, eu tenho frequência e vice-versa. Então, a frequência é 1 sobre T, então é só substituir 1 sobre 0,80, 1,25 Hz. Toda vez que eu tenho período, eu tenho frequência e eu tenho também um momento, a frequência angular. Beleza? Letra C, sua frequência angular. Ó, já estava falando dela. Então, é 2πf ou 2π sobre T, é 2π 1,25, dá 0,86. Vou tirar esse 4 daqui. Esse quadro vou pôr lá em cima. Então tá, letra D. A, a sua amplitude. A amplitude, ela é exatamente a posição, a distância de zero do eixo x igual a zero até o máximo de deslocamento. Repare que a amplitude aqui sempre é máxima, tá vendo? Então, seja positivo ou negativo. Então, a amplitude é 3, certo? A amplitude vai ser exatamente A é o valor do zero até 3. Então, A é 3 centímetros. Então, usa a unidade que está aqui. Certo? Tranquilo esse exercício, né? Qual é a constante de força da mola? Então, eu quero agora o K da mola, tá? Então, como é que eu resolvo? Eu tenho que ômega é a raiz de K sobre M. Então, o K é M ômega 2, tá? Pela fórmula, ômega é a raiz de K sobre M. Então, K, M a massa eu tenho, ômega eu tenho, eu acho o K. Então, esse exercício super simples, tanto é que ele é classificado com uma bolinha só de dificuldade, tá? Mas ele te dá todas as instruções exatamente. Por que que eu escolhi esse exercício? Para vocês fixarem os conceitos, o que que é cada grandeza. Tá legal? Vamos para o próximo. Agora é o exercício 11. Então, ele é um pouquinho considerado mais difícil, mas vamos lá. Um objeto executa um movimento harmônico simples com um período igual a 0,900 segundos. Então, daqui eu já tenho um período e amplitude igual a 0,320. Tá? Então, aqui eu desenhei um período inteiro, começando em 0,320, vai para menos 0,320 e volta para 320. Então, o tempo de um período ele fazer essa oscilação única aqui completa. Em t igual a zero, o objeto está em x igual a 0,300 segundos metros instantaneamente em repouso. Então, ele começa aqui e está parado. Então, ele está em movimento. Então, eu tenho v0 igual a zero e a amplitude de zero, x0 igual a 320 e a amplitude é 0,320. Calcule o tempo gasto para o objeto passar de 0,320 para 0,160. Então, é um termo intermediário. Então, eu tenho período, amplitude. Ele quer daqui até aqui, de 0,320 a 0,160, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que achar esse tempo. O que que nós estamos precisando? Nós temos que escrever, então, para como é que a gente vai achar esse tempo? A gente tem que achar a equação do movimento desse sistema, que é o x de t. Eu tenho que t igual a zero, x0 é 0,320 e a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Então, eu peguei todas as informações do enunciado.
certo? As variáveis que eu tenho. Então vamos lá. Eu tenho que achar a equação de movimento desse sistema, desse objeto, né? Então, o x de t é a cosseno de ômega t mais φ, eu tenho que achar quem é a, quem é ômega e φ para achar a minha equação de movimento. Beleza? O t é uma variável, o x de t exatamente é a dependência dessa posição no tempo, certo? Então, vamos lá. O a eu já tenho, que é 0,320, cosseno de ômega t mais φ. Preciso achar ômega e φ. Vamos lá, então. Aqui na beiradinha, aqui, ó. Ômega é 2π sobre o período, 2π o período, eu já tenho, que ele falou 0,950 e achei o ômega. Simples assim. E a questão do φ, né? A variável φ, que é a constante de fase, né? A fase do sistema. X de zero, a gente lembra que eu falei que o φ a gente acha pelas condições iniciais que eu tenho aqui, pode ser tanto determinado pelo x0 como o v0. Tá legal? Então, x de zero é x0 a cosseno φ, certo? Porque o que eu fiz aqui? Coloquei o t igual a zero, t igual a zero, então fica a cosseno φ. Então, daí eu tenho que o x0 é exatamente o a, 0,320, certo? Que é o mesmo. Aqui poderia estar 0,320, 0,320 em vez de uma incógnita. Mas vamos acostumando a usar as incógnitas, beleza? Então, aqui corto o A com A. Então, fica igual, 1 é igual a cosseno de φ. Quanto que é o menor ângulo que o cosseno é igual a 1? O φ igual a zero. Então, eu pego somente a primeira fase. Se fosse assim, bem rigoroso, é zero mais 2π mais kx, né? Kπ, mas é o primeiro ângulo aqui, é o zero. Por como ela é uma função periódica, consequentemente, vai valer para qualquer ângulo múltiplos de 2π. Então, reescrevendo a equação, eu tenho essa equação do meu corpo, do meu objeto, certo? Então tá. E aí? Tá, eu tenho que saber aqui o tempo para x igual a 100, 120. Por que que eu achei a equação de movimento? Por que que eu cheguei a esse raciocínio? Porque eu preciso achar o tempo para um x específico. Se eu tenho a equação de movimento do x em função do tempo, eu vou conseguir achar o tempo quando esse x é 0,160. Então, aí eu substituo, então, para x igual a 0,160 nessa equação. Então, onde é x? Qual é o tempo que o x, né? Quanto é o tempo para o x igual a 0,60 desde a partir do início, que o início foi quando a amplitude era máxima. Então, tá. Eu substituí nessa equação, agora eu resolvo essa equação, né? Cosseno trigonométrica. Então, eu reduzo isso aqui, 0,160 por 0,120 dá meio, cosseno de 6,98t. T é qual é o ângulo, qual é o ângulo que o cosseno é meio. Aí deu um t igual a 0,150 segundos, tá? Quem tá na dúvida disso aqui, dessa passagem, tem que voltar um pouquinho na revisão de trigonometria, tá? Então, vamos lá. Letra B. I de 0,160 para zero. Então, aí eu quis o tempo de 100, 320 a 160, agora eu quero esse ter esse. Esse tempo aqui não é o período dividido por 4? Então, se eu pegar o período dividido por 4, subtrair o tempo, que foi de 0,320 a 0,160, eu tenho o tempo de 160 até zero. Então, vai ser t sobre 4, que é 1/4 do período, menos t de 0,160, que é o tempo, esse tempo aqui para essa posição. Então, disso eu ponho 0,900 por 4, menos o t, que é 0,150, e eu obtenho aqui 0,75 segundos. Beleza? Então, esse é um exercício. Deixa eu ver, agora é o 16 ali, eu vou deixar aqui. Então, eu vou gravar em outro áudio. Beleza? Então, qualquer dúvida, pode tirar na sala comigo. Tá legal? Então, é isso.